Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Polizel e hoje o nosso tema vai ser como descartar embalagens de defensivos agrícolas. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Hoje o nosso SoloCast é um tema muito importante, mas não tão difundido assim. E estamos recebendo aqui o diretor-presidente do INPEV, Marcelo Okamura. Seja muito bem-vindo ao nosso SoloCast. E é muito bom realmente ter a sua presença aqui conosco hoje. Thaís, é um prazer enorme falar com você, falar com toda a sua audiência, porque, como você falou, é um assunto super relevante e que as pessoas não têm tanta informação, não têm tanto conhecimento. Então, é uma oportunidade, assim, muito boa para nós mostrarmos um pouco do que nós fazemos, né, do que a indústria faz, para que as nossas embalagens elas tenham uma destinação ambientalmente correta e que possa ajudar o meio ambiente, ajudar toda a população. Muito bom, Marcelo. É realmente um momento importante a gente falar sobre esse assunto, esse tema que a gente vai tratar aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico profissional do Marcelo. Marcelo Okamura é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual Paulista de Jaboticabal, a Unesp, com diversas especializações, entre elas em marketing pela FGV, gestão empresarial pela Kellogg, nos Estados Unidos, e em SEAD, na França, em Advanced Management Programs. Trabalhou em diversas empresas, Rodia, Aventis, Dupont e mais recentemente na FMC Corporation, como diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a América Latina. Atualmente, ele é presidente do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV, e das empresas Campo Limpo S.A. Para a gente começar, então, esse papo, esse assunto, né, que como nós comentamos, é um assunto que é importante, os produtores e quem está aí trabalhando com defensivo tem que entender, tem que saber, e muitas vezes não é difundido, né, Marcelo? Às vezes, a própria universidade, as pessoas que estão na universidade não sabem passar esse conhecimento, então eu acho que é legal, né, esse contato que a gente está tendo do Solo Agro, né, o SoloCast com o INPEV, para falar sobre como é o descarte, né, das embalagens de defensivos agrícolas. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para você, né? Como deve ser o descarte? Como é a maneira correta, né, de fazer o descarte dessas embalagens no Brasil? Desde do ano 2000, com a Lei 7.802, foi estabelecido que os fabricantes de defensivos agrícolas, eles tinham a obrigação de fazer a destinação ambientalmente correta das suas embalagens. Por quê? Porque o Brasil é um país que tem na agricultura um dos seus grandes pilares econômicos. E a agricultura brasileira ela tem crescido bastante. E com o uso de tecnologias, o uso de defensivos agrícolas, que é uma tecnologia de produtividade na agricultura, também aumentou. Então, tinha sempre aquela questão de juntar embalagens vazias nas propriedades, as pessoas não sabiam o que fazer com elas, né? Alguns queimavam a embalagem, alguns enterravam embalagens, e são todas formas. Se você queima, você gera CO2 na atmosfera, gera gases de efeito estufa, gera gases que eventualmente estão contaminados. Se você enterra, você pode também contaminar o solo, contaminar lençóis freáticos. Então precisava ter uma maneira de você fazer uma destinação ambientalmente correta. E em 2001 foi criado o INPEV. As indústrias de defensivos agrícolas no Brasil criaram o INPEV, que é justamente para, em nome de todas as empresas, fazer a logística reversa dessas embalagens, vindo desde o produtor até os centros de incineração ou de fazer a reciclagem, né? E garantir
que essa destinação seja ambientalmente correta. Então, o agricultor, ele tem a obrigação de fazer, depois que utilizar o defensivo agrícola, as embalagens rígidas, que são laváveis, ele é obrigado a fazer a tríplice lavagem ou lavagem sob pressão, né, e inutilizar a embalagem e devolver no local onde ele comprou ou no local onde está determinado na nota fiscal dele, porque nós temos 400, quase 420 unidades de recebimento de embalagens em todo o Brasil. Né? Temos 316 postos, temos mais de 110 centrais de recebimento de embalagens, e o agricultor, ele, quando compra, ele tem na nota fiscal dele o endereço onde deve fazer o retorno dessa embalagem. Então, o agricultor tem essa obrigação. As revendas de defensivos agrícolas, elas têm também uma obrigação de colocar um local para que o agricultor devolva essa embalagem, ou na própria loja, ou em algum lugar, uma unidade de recebimento que o agricultor possa entregar essa embalagem. A indústria, ela tem um papel de fazer toda a logística reversa, o transporte dessas embalagens e a destinação correta, seja para ou reciclagem ou para incineração. Então, e o poder público tem um papel fundamental que, além de legislar, ele tem que fiscalizar todo o sistema. E isso que no Brasil é um sistema que deu certo. Por que deu certo? Porque todos os elos da cadeia fazem o seu papel. Né? O agricultor devolve a embalagem, ele tem um local onde devolver a embalagem que é proporcionado pelos distribuidores, a indústria faz a logística reversa e a destinação correta, e os órgãos de fiscalização têm também trabalhado bem nesse sentido. Então, por isso que no Brasil nós temos um sistema que é o melhor sistema do mundo. Não tem lugar nenhum do mundo onde tem uma agricultura mais avançada que o Brasil, ou que tenha uma economia mais avançada que o Brasil, que tenha os índices de destinação correta como nós temos no Brasil. Que interessante, Marcelo. Eu até ia perguntar, né, sobre o histórico do INPEV, né? O senhor acabou citando que o INPEV foi, então, uma instituição criada pelas próprias empresas de defensivos. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre o INPEV? O INPEV, ele nasceu, primeiro, escutando a necessidade dos agricultores, porque os agricultores ficavam com aquelas embalagens e perguntavam: o que eu faço com isso? O que é correto eu fazer com essa embalagem? É correto queimar? É correto enterrar? É correto fazer alguma coisa? Então, na época, as associações das indústrias, elas tinham uma recomendação para o agricultor de como que ele deveria fazer esse descarte. A partir de 2000, quando saiu a lei, né, a Lei 7.802, teve também um decreto que normatizou o papel de cada um. Né? O INPEV, ele se enquadrou exatamente nesse papel de fazer a logística reversa, de incentivar a criação de novos postos, unidades de recebimento e de fazer todo o custeio da destinação dessas embalagens. Hoje no Brasil, para você ter uma ideia, Thaís, hoje não se queima uma embalagem plástica de defensivo agrícola mais no país. Nossa, que bom. Nenhuma. Tantas as embalagens que são limpas, que são tríplices lavadas, que elas são recicladas, quanto as embalagens que estão contaminadas, nós temos um processo, um reciclador no Brasil que faz esse trabalho, que tem toda um processo fechado, por exemplo, de gestão de água, porque você tem que lavar essas embalagens, você não pode dispor essa água no meio ambiente. Você tem que fazer o tratamento correto dessa água, você tem que reutilizar a água no processo, né? Então, hoje, nenhuma embalagem de defensivo agrícola que é rígida, de plástico rígido, ela é queimada para produzir CO2 na atmosfera ou para gerar lixo que seja contaminado, que vai contaminar o meio ambiente. Então, isso eu diria assim, que é um dos grandes trunfos que nós conseguimos de fazer com que 100% dessas embalagens sejam recicladas no Brasil.
Que ótimo. E, o senhor falou que existem vários pontos no Brasil, né, de coleta dessas embalagens que, cada produtor ou, né, cada, localidade, assim, vai ter que entregar nesse ponto. Isso. Mas essas embalagens, por exemplo, tem lá na Amazônia, tem no Nordeste vários Tem. pontos. Eu acho que em todos os estados do Brasil tem um ponto, Então, não é isso que isso? é legal. Todas as unidades da federação têm unidades de recebimento de embalagens. Uhum. Além de termos quase 420 unidades de recebimento de embalagens, nós fazemos no Brasil mais de 4.500 recolhimentos itinerantes de embalagens. Que são recolhimentos itinerantes? São recolhimentos que a indústria, junto com o distribuidor, eles fazem onde tem pequenos produtores, locais mais distantes. Então, fala assim, nós temos 4.500 pontos de recebimento de embalagem que estão muito mais próximos do agricultor. Certo. Então, o pequeno agricultor que trabalha com fumo no Rio Grande do Sul, ele tem dificuldade de trazer. Só no Rio Grande do Sul tem mais de 2.000 recolhimentos itinerantes no estado. Então, o Nossa. agricultor é marcado um dia, o local, e nós montamos todo um sistema de recebimento dessas embalagens para evitar qualquer tipo de contaminação do solo, contaminação de água. E naquele dia, o agricultor vai lá, devolve essas embalagens, pega o recibo de devolução dessa embalagem, porque ele tem que armazenar por um ano esse recibo para fiscalização. Então, além dessas 400 e quase 420 unidades de recebimento, que em todos os estados brasileiros existem, são feitos esses recebimentos itinerantes também para ajudar os pequenos agricultores a poderem devolver suas embalagens. Nossa, muito bom. Muito interessante, esse formato, né, de recolhimento. E, após esse recolhimento, né, das embalagens, para onde eles vão, né? Onde que é feito esse processo? O Impev, ele tem a sua sede, né, e fica em São Paulo? Vai Isso, tudo para São isso. Paulo? Não vem. O Impev mesmo não recebe Uhum. nenhuma embalagem. O Impev faz a Só a gestão gestão. do sistema. Então, quando o agricultor devolve as embalagens num posto de recebimento ou numa central de recebimento, essas centrais de recebimento, elas enviam essas embalagens para recicladores. Nós reciclamos papelão, nós Uhum. reciclamos plástico, nós reciclamos metais, né? Então, depende do tipo de material, é mandado para um reciclador. Uhum. Aquelas embalagens que nós ainda não reciclamos, por exemplo, embalagens flexíveis, que hoje nós ainda não reciclamos. Essas embalagens nós mandamos para a incineração. Então, tem um processo, tem alguns recicladores que são conveniados ao nosso sistema, que nós mandamos esses materiais para que eles possam fazer a incineração desse material. Certo. Nós estamos hoje, por exemplo, com 93% dos materiais que nós recebemos, nós fazemos a reciclagem. Tem 7% que nós mandamos para incineração. Uhum. Nós temos já um projeto de reciclagem de embalagens flexíveis, que nós temos um parceiro que já desenvolveu uma tecnologia de reciclar essas embalagens, e quando nós tivermos concluído a fábrica e todas as licenças de operação, daqui em 2027 ela vai estar operando, nós vamos baixar esse volume de incineração de 7% para menos de 3%. Uhum. Então, nós vamos queimar muito pouco material que nós recebemos. A maioria vai ser reciclada. E você me perguntar qual a vantagem de reciclar em vez de incinerar. Quando você manda incinerar, você produz ainda gases CO2 de queima desse. Então, quando você recicla materiais, você tem uma economia muito grande de redução de emissão de CO2 na atmosfera, você tem redução de uso de materiais da natureza. Por exemplo, no caso de plástico, você deixa de extrair petróleo, no caso de papelão, você deixa de queimar, de extrair madeira, né? Então, você reduz a utilização de insumos naturais, de recursos naturais.
A reciclagem, ela exige muito menos água no processo do que você produzir com resinas virgens, por exemplo, reduz o consumo de energia elétrica, que em determinados meses do ano eles são críticos aqui no Brasil por questões de seca, por diversas questões. Então, o processo de reciclagem ele é ambientalmente muito melhor que os processos de incineração, né? E nós estamos já num nível de reciclagem bastante alto. Ah, entendi. Nossa, não fazia ideia dessas informações, Marcelo. Obrigada mesmo por compartilhar. E eu queria que você falasse agora um pouquinho da questão da gestão do sistema Campo Limpo, né? Que é algo que está sob a gestão do INPEV, Isso. né? E o que que seria esse nome, né? Esse termo utilizado, Sistema Campo Limpo. É algo que foi. Quando que isso foi Isso, feito? isso nasceu quando foi criado o INPEV, logo em seguida foi criado o Sistema Campo Limpo. O que é o Sistema Campo Limpo? O Sistema Campo Limpo é o sistema de logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas no Brasil. E o gestor desse Sistema Campo Limpo é o INPEV. Dentro do Sistema Campo Limpo, quem é que participa? O agricultor, as revendas, os fabricantes, os órgãos governamentais, né? Então, toda essa gestão desse sistema é feito pelo INPEV, né? Então, o INPEV, ele faz toda a logística reversa dessas embalagens. Então, quando o agricultor entrega num posto, o transporte e esse posto tem que ir para uma central de prensagem desse material, né? Então, numa central de recebimento de embalagens, é feita uma segregação dos materiais, o que é plástico, PAD, o que é coex, o que é metal, o que é papelão, o que enfim, todos os tipos de materiais são segregados, eles são compactados para melhorar a logística reversa desses materiais. O INPEV faz toda a parte de contratação de todo o frete desse material para os destinos finais, seja para incineradores, seja para reciclagem. Para você ter uma ideia, Thaís, todos os dias nesse país tem pelo menos 100 caminhões rodando com embalagens vazias de produtos agroquímicos no Brasil. Então, fala assim, hoje nós temos um volume de embalagens, para você ter uma ideia, esse ano nós vamos receber quase 70 mil toneladas de embalagens que estão regressando no sistema. E fazemos isso retirando o lixo que está no campo e gerando materiais de valor agregado. Então, durante esse processo, o que é feito? Você gera emprego e renda em todos os estados da federação. Você gera redução de emissão de CO2, você gera redução de consumo de água e energia elétrica. E você faz uma coisa que, além de você reciclar materiais, você faz a reciclagem de pessoas. Por que eu digo isso? Porque as pessoas têm oportunidade de ter empregos dignos dentro do sistema e as empresas têm oportunidade de aprender não só sobre o sistema, mas de aprender de uma forma geral com as plataformas de EAD que nós disponibilizamos também, tanto para agricultores como também para as pessoas que estão interessadas no sistema. Que interessante. Fazemos também, um programa de educação ambiental para crianças de 4ª e 5ª série do ensino fundamental. Nós temos mais de 2,5 milhões de crianças que passaram por esse sistema. É um dos maiores programas de ensino ambiental do mundo. Nossa, que é feito aqui no Brasil pelo INPEV. Que legal. E pode ser que muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo agora, não faz ideia de que existe, né, um instituto e que existe tanta informação, né, a ser divulgado, assim, como no site de vocês. No nosso site, a pessoa entrando no nosso site, ela pode já ser dirigida para essas áreas de conhecimento, de educação. Uma coisa importante também que eu tenho feito, com parcerias também com a Exalc e com outras universidades. O ano passado eu dei uma aula na Exalc para os alunos que estão entrando no curso. Esse ano, professores já me chamaram
novamente para eu dar em 2025 aula também, essas aulas inaugurais, que são para as pessoas que estão entrando no mercado de agricultura, né, no curso de agronomia, que eles saibam que existe esse sistema. Dei aulas já em Ituverava, estou dando aulas em outros lugares, que justamente para que a gente possa divulgar um pouco mais, que as pessoas possam conhecer e contribuírem com esse sistema, porque esse sistema não é bom para o INPEV, esse sistema é bom para todo mundo, inclusive para o meio ambiente, para tirar lixo do campo e gerar riqueza, gerar valor através dos processos de reciclagem que nós fazemos. Que interessante, Marcelo. Eu particularmente sou agrônoma, né, e durante toda aí minha trajetória, eu não tinha ouvido falar sobre o sistema, né, então estou aprendendo aqui com o senhor, muito bom mesmo. Espero que as pessoas estejam aproveitando esse momento nosso aqui do nosso episódio. Então, assim, só para passar de novo, né, a questão dos benefícios para o produtor e para toda a cadeia produtiva, né, do agro, são enormes, né? Não é só... São enormes, porque você resolve vários problemas. Você resolve o problema do agricultor, do que fazer com esse material. Você resolve o problema do distribuidor, de falar assim, eu vendi um produto para um agricultor e agora o que esse agricultor ele vai me devolver essa embalagem? O que eu faço com ela? Como que eu faço isso? Né? O problema da indústria, porque hoje no mundo todo tem um programa que se chama EPR, em inglês é Extended Producer Responsibility, que é o que? É a responsabilidade dos produtores de todos os tipos de produto, inclusive dos produtos agroquímicos, do que fazer com os resíduos do seu produto. Né? Então, fala assim, a pessoa que vende um defensivo agrícola, ela tem a responsabilidade daquela embalagem retornar e não ficar no ambiente. Né? Porque a embalagem, por lei, ela pertence ao produtor. E isso está indo para todas as cadeias. Todas as cadeias têm nos produtores a responsabilidade de pegar o lixo que é gerado para fazer com que o produto chegue nas mãos do consumidor. Né? Por exemplo, você compra um shampoo num frasco plástico. O que você faz com esse frasco plástico? Você vai retornar isso daí através de uma coleta seletiva de plástico que pode ser reciclada ou não. Né? No futuro, isso obrigatoriamente vai ter que ser reciclado, como é o nosso sistema hoje. Né? Ou nós reciclamos ou nós incineramos e demonstramos que aquele material está sendo incinerado e para onde foram as sobras desse material. Né? Então, essa responsabilidade dos produtores, ela tem sido cada vez mais cobrada para quê? Para que hoje nós não tenhamos esses acúmulos de lixo que nós temos, principalmente ao redor das grandes cidades ou das áreas de produção agrícola. Sim. E como que é a questão do custo? Tem custo ou não? O produtor ele leva... Tem um custo enorme esse sistema. Tem um custo enorme esse sistema. E a maior parte desse custo é pago pela indústria. Pela indústria. Pela indústria. Então, assim, tem um custo, para você ter uma ideia, eu te falei do número de caminhões que circulam por dia, toda a logística desse sistema, ele custa em torno de 60 milhões de reais por ano. Só de você ir lá, cada embalagem que é vendida no Amapá, em Rondônia, no Mato Grosso, na Bahia, no Rio Grande do Sul, essa embalagem tem que retornar aos centros de reciclagem, os centros de incineração. Então, só essa logística ela é muito cara, além do todo o custo operacional que nós temos de manter esses centros funcionando. Né? Então, o sistema hoje é um sistema deficitário, é um sistema que não dá lucro, ele dá prejuízo,
e quem paga esse prejuízo é a indústria. Por que que é a Sim. indústria? Porque a indústria tem a responsabilidade de fazer a destinação ambientalmente correta das embalagens dos produtos que ela coloca para os agricultores. Certo, mas para o agricultor em si, O ele quando ele vai agricultor, devolver, ele ele não não paga paga nada. nada, não paga nada. O único custo que tem para o agricultor é ele pegar a embalagem, fazer a tríplice lavagem e retornar ou ao ponto de compra dele ou ao local onde o revendedor Uhum, indicar para que ele devolva. Ele tem o custo desse primeiro retorno. A uhum. partir de que ele colocou esse produto numa unidade de recebimento, a partir daí todo o custo é do sistema. Certo. E, quando essas embalagens, né, são levadas então para esses pontos e elas são, recicladas, elas se transformam em algo, Marcelo? Então, Elas são elas utilizadas são depois para utilizadas, algo? elas retornam, então cada tipo de material, ele volta numa cadeia de Uhum, reciclagem. O que é aço volta para a cadeia do aço, o que é papelão volta para a cadeia do papelão, e o que são os plásticos volta para a cadeia de plástico. Dentro dos recicladores plásticos, nós temos diversos parceiros. Nós temos parceiros que fazem materiais, principalmente para indústrias de construção civil e materiais de infraestrutura básica. Então, são conduítes para fiação elétrica, uhum. são tubos de esgoto, são tubos de drenagem, são tubos que captação de água pluvial, né? Então, são diversos tipos de material. Tem 38 materiais que são homologados pelo INPEV. E tem também, nós fazemos também na Campo Limpo Embalagens e Tampas, nós pegamos as tampas, produzimos novas tampas. Uhum. Pegamos as embalagens, produzimos novas embalagens. Então, nesse processo de reciclagem de embalagens, se você pegar uma bombona de 20 litros e transformá-la em outra bombona de 20 litros, você está gerando 1,24 quilos de CO2 a menos na atmosfera do que você teria se você pegasse a resina virgem e produzisse uma embalagem nova. Então, a Nossa, reciclagem, além de emitir menos CO2, você está aproveitando materiais, você está utilizando mão de obra, você está gerando emprego, você está gerando renda e você está ajudando o meio ambiente. Então, os processos de reciclagem, eles são processos que ambientalmente eles são muito favoráveis, uhum. né? E é isso que nós tentamos fazer, reciclar o máximo possível dos materiais que nós recebemos. Que ótimo. E isso retorna para as indústrias que fomentam o instituto, ou não? Elas, retorna para que sejam Isso, utilizados. isso paga parte do custo do sistema. Que interessante. Essa geração de receita que nós temos através da gestão ambiental, do serviço ambiental que nós prestamos, ele abate o custo da indústria para fazer, porque a indústria é Fazer toda. responsável pelo custo. Uhum. Então, uma parte desse custo nós fazemos através da reciclagem, Nossa, que legal. né? Muito bom. Então, hoje, por exemplo, nós mais de 65% de todo o custo nós pagamos através desses processos de reciclagem. Que ótimo. E Marcelo, como que é a relação de vocês com os produtores, né, com aquelas pessoas que estão ali na ponta da cadeia, que realmente são os que têm que fazer obrigatoriamente a devolução. Isso. Como que é a relação do Impev com essas pessoas? Quando foi estabelecida a Lei 7.802, que depois veio a 9974 e hoje tem a 18765, todas elas mantiveram que o papel da indústria, dos distribuidores e, consequentemente, do INPEV é fazer uma parte de educação dos agricultores. Então, nós temos, além do ensino à distância, nós temos, eh, participamos de palestras, participamos de treinamentos, participamos de sessões junto com a indústria para promover não só o uso correto e seguro dos defensivos agrícolas, mas para promover também o processo de retorno das embalagens para que isso não gere um lixo que vá
comprometer o meio ambiente. Então, nós participamos junto com a indústria, junto com o sistema de distribuição, para que a gente possa fazer o trabalho de educação dos agricultores, para que a gente tenha cada vez mais o material retornando dentro do nosso sistema. Interessante. Eu convido, né, os nossos ouvintes, né, quem está nos assistindo, a entrar no site, então, do INPEV, conheçam tudo o que o Marcelo nos trouxe aqui nesse episódio, para que isso também seja mais difundido, né, para aquelas pessoas que a gente sabe que precisam entender mais sobre o descarte de embalagens dos defensivos agrícolas. Aproveito também para convidá-los para entrar no nosso site www.soloagro.com.br. Nós temos as nossas especializações e muitos outros conteúdos também para vocês que nos acompanham. Agora, Marcelo, nós vamos entrar numa parte mais pessoal. Não vai ser mais do Marcelo profissional. A gente vai conversar um pouquinho sobre algo que o Marcelo faz fora da profissão, fora do INPEV. Vamos conversar um pouquinho? Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Hoje no nosso Porteira Aberta, a gente está aqui com o Marcelo Okamura, e ele vai falar um pouquinho sobre um hobby que ele tem, né? Além de gostar muito do agro, ele gosta também de pescar. Gosta de pescaria? Então, Marcelo? Eu gosto bastante de pescaria, Thaís. Eu acho assim, dentro do meio agronômico, acho que nós temos a gente faz tanta amizade, né? E muitas dessas amizades a gente fez através de pescarias. Que legal. Né? Muitos amigos e agrônomos também, inclusive ex-alunos da Exalc, que nós ficamos muito amigos, que passaram a dedicar a sua vida a esses programas de pescarias e tudo mais. Hoje eu divido meu tempo assim, quando posso pescar, pelo menos 2 vezes por ano, faço uma boa pescaria com os amigos, né? Que é uma maneira de, primeiro, reencontrar amigos, né? A maioria são da área de agronomia, pessoas que eu já ou estudei junto, ou trabalhei junto, ou pessoas que estão no meio, e sempre fazendo novas amizades, sabe? Fazendo sempre novos contatos, novas amizades. E eu divido o meu tempo de lazer entre as pescarias e o cuidado dos netos, que hoje eu tenho 4 netinhos, então cada vez menos eu tenho menos tempo de pescar, mas eu tenho uma satisfação muito grande de cuidar também de ficar com meus 4 netinhos, que são maravilhosos. Ai, que delícia! Mas esse tipo de pescaria que o senhor faz é essas pescarias que vai para o Pantanal, assim? Como que é? Ou vai alto mar? Eu gosto das 2 tipos de pescaria. Então, geralmente no mês de abril, maio, eu faço uma pescaria em rio, geralmente ou aqui na Argentina ou no Pantanal, né? Eu tenho ido nos últimos anos com um grupo de amigos para Passo de la Pátria, onde tem uma pescaria de dourado maravilhosa. Legal. E mais para o fim do ano, geralmente a gente faz uma pescaria em alto mar, na Bahia, onde nós fazemos a pesca do olho de boi, que é uma pescaria muito bacana também. E que a gente sempre reúne amigos, que a gente volta a ter esse contato, né, com as amizades de muitos anos. Muito bom. E os netinhos, o senhor já ensinou a pescar com varinha de mão? Os netinhos ainda não deu tempo, mas com certeza vai sair algum pescadorzinho por aí, sim. Então tá bom. Marcelo, a gente vai finalizando, então, a nossa conversa do nosso episódio de hoje. Quero agradecer muito a sua presença no nosso SoloCast, aqui no Solo Agro. Agradeço demais em nome, né, de toda a equipe e fica um convite para voltar próximas vezes, outras vezes. Quem tem que agradecer sou eu. Realmente é uma excelente oportunidade da gente falar para um
público selecionado, pessoas que, de certa forma, não conhecem o nosso sistema. Então, uma forma de nós transmitirmos um pouco de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, que o INPEV vem fazendo ao longo de 22 anos já, desse trabalho de reciclagem de materiais, de fazer a logística reversa de embalagem de defensivos agrícolas. Se você olhar num dia depois de uma tempestade em São Paulo, nos rios que cruzam São Paulo, o que tem lá? Muita embalagem plástica. Verdade. Uma coisa que nós temos orgulho de dizer é que nos rios do Brasil, nos rios não tem embalagem de defensivo agrícola. Hoje nós fazemos mais de 95% das embalagens retornam ao nosso sistema. Além de não ter isso lá, nós temos um trabalho de fazer uma reciclagem desses materiais, gerando riqueza para o país, deixando de emitir CO2, deixando e prestando um serviço ambiental bastante importante. Então, cada vez que a gente tem oportunidade de falar um pouco desse sistema, para nós é muito importante que as pessoas conheçam e que as pessoas nos apoiem para que a gente possa fazer crescer mais ainda esse sistema que é um sistema que no Brasil é referência mundial para todos os países do mundo. Excelente. Tá? Então isso aí é um motivo de muita alegria. E quando você me convidar, pode ter certeza que eu volto. Que ótimo, fico muito feliz. Então, a gente vai finalizando aqui. Para vocês que nos acompanham, fiquem ligados que nós teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!